noite, né? A minha amiga missionária não se encontra na casa, mas Jesus se encontra, né? Recebeu o convite ali, né? O Espírito testificou. Estamos aqui para a glória de Deus. Pastor Luciano, juntamente comigo, ele deixou de atender meus afazeres dele para estar aqui comigo, né? Me acompanhando nessa agenda. Estamos ali com um casal, um filho na fé, a missionária Michele, o evangelista Valdemir, vai continuar sendo remanescente. Abrimos as nossas Bíblias. Eu não vou enfrentar os irmãos, porque a palavra, já teve bastante palavra, alimento aqui nessa manhã. Eu vou só entregar o recado, porque o Senhor me trouxe na terra para entregar aquilo que o Senhor colocou nos meus lábios para falar. Já fui rebelde, já fui desobediente, já quis agradar o homem. Em 2 Reis, o pastor está na ligação, porque enquanto eu sentei ali, meu pastor, Deus falava comigo o tempo todo sobre água, sobre a palavra que vem com água, né? E ali o Senhor me deu ali alguns textos bíblicos, e eu fui ali olhando, né? Eu ali meditando, e eu falei assim, meu Deus, o que eu vou falar se o pastor já entregou tudo, ele já falou tudo aquilo que o Senhor colocava nos meus lábios para falar, né? Naamã, vamos entrar aqui em Naamã, e depois nós vamos em outras medidas, ao qual o Senhor Jesus tem colocado em meus lábios para estar falando aqui nessa manhã. Vou só ler rapidamente 2 Reis, capítulo 5. Eu falei, meu Deus, o pastor está entrando dentro do rolo que o Senhor colocou em meus lábios para falar. Leremos a palavra do bom Deus. Naamã, curado da lepra. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, e era um grande homem diante do seu Senhor, de muito respeito, e por ele o Senhor dara livramento aos sírios. E era este um homem valoroso, porém leproso. Eu não vou estender, então vocês acendem em nome de Jesus. É uma palavra bem conhecida, é uma palavra que tem sido pregada, né, nas igrejas. Mas o Senhor Jesus aqui falava comigo na manhã desse dia, né? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu sou conduzida pelo Espírito. Eu sou movimentada pelo Espírito Santo. Eu sou guiada pelo Espírito Santo sobre essa terra. Cristo, Ele vive em mim. E se Ele vive em mim, Ele que me comanda, Ele que me direciona, Ele que me guia. E nessa manhã foi Ele que nos trouxe aqui nessa manhã. E aqui a Bíblia vem falando de um homem de patente, um homem conhecido, porque através de Naamã o Senhor dava vitória aos sírios. Através daquele homem o Senhor dava vitórias. Ele vencia as guerras, porque ele entendia, ele conhecia muito bem a profissão que ele tinha, o cargo que ele tinha. Ele conhecia muito bem daquilo que ele estava fazendo. E ali Naamã, ele era um homem valoroso, ele era de valor, ele era valoroso. Pode você vir comigo nesta visão espiritual, ao qual o Senhor Jesus nos trouxe aqui nessa manhã, para dizer para mim e para você que você tem valor, você tem valor, você tem valor para Deus. Liminique assurianário, você tem valor para Deus. Naamã era um homem ao qual se encontrava com lepra. A lepra, naquela época, hoje é conhecido como a hanseníase, né? A lepra é algo assim chato, incomoda, e a enfermidade estava sobre o corpo de Naamã. Naamã precisava ser curado.
roupas, vestes reais. Aquelas vestes reais cumpriam a enfermidade que estava sobre a vida de Naamã. E aí Naamã, todas as vezes que ele vencia a guerra e ele iria para dentro da sua casa, posso eu conjecturar, imaginar, quando ele iria trocar aquelas vestes reais, ele olhava para si e via aquela enfermidade. E ali havia uma menina que temia Deus, uma menina a qual foi escolhida por Deus. Eu vou acelerar aqui a pregação para não tomarmos muito tempo. Aquela menina, ela foi escolhida por Deus para estar naquela casa, para ser um canal de Jesus Cristo, para que aquele homem viesse e estar diante do profeta que estava em Samaria, para ali aquele homem, ele conseguir, obter a sua vitória. Nós sabemos que Naamã tinha que dar 7 mergulhos. Nós sabemos que o 7 mergulho era perdão e paz. Nós sabemos que o terceiro mergulho ali era dedicação. Naamã estava se dedicando. Quando aquela menina chegou até Naamã e falou: quem dera o meu Senhor estivesse em Samaria, aonde o profeta se encontra. O profeta poderia fazer alguma coisa por ele. O profeta poderia fazer alguma coisa pelo meu Senhor. Não é assim quando você ouve falar que tem um profeta na cidade. Não é assim quando você consegue ouvir falar que tem um homem de Deus usado por Deus, porque ainda tem os remanescentes de Agonisa que não se contaminou. Ainda tem os remanescentes que ainda não se vendeu, que está com uma vida consagrada a Deus, que ainda traz informação de Deus para a terra. Ainda existe na terra dos viventes, ainda existe. E ali Naamã ficou sabendo, ele queria comprar o profeta, porque ele tinha condição de pagar. Eu também era soberba, eu nas minhas condições também, eu queria pagar, comprar as coisas com o dinheiro que eu tinha. Posso eu conjecturar aquele homem de patente, com vergonha, porque as pessoas que estavam em volta dele podiam ver, ele mergulhando o Jordão. O Jordão, nós sabemos que foi aonde Jesus, pastor Luciano, Jesus, ele ali foi batizado. João Batista estava ali batizando os discípulos, e ali Jesus chegou humildemente. Posso eu imaginar Jesus naquela simplicidade, naquela humildade, sendo batizado por João Batista. E nós vemos hoje Deus me trouxe aqui para falar para mim e para você. Eu estou pregando com propriedade, porque a palavra corta primeiro para mim. Antes de eu pregar a palavra de Deus, eu preciso olhar para dentro de mim e ver aonde está a lepra, aonde está a enfermidade, aonde está, e procurar se limpar através da palavra. Aleluia! A palavra do Senhor vem dizendo ali em Efésios 5, 21 em diante. Paulo ele ali fala sobre o avivamento que vem através da palavra. O avivamento que vem através da palavra. E nessa manhã o avivamento, ele está vindo através da palavra. A palavra viva que está sendo pregada aqui nessa manhã. A palavra vem como água saciando sede. A palavra vem como água alimentando a sua alma. Há um avivamento da palavra aqui nessa manhã. Há um avivamento dentro da palavra. É a palavra quem cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Querido, coma da palavra, beba da palavra, se alimenta da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai quebrar as correntes, é a palavra de Deus que vai quebrar a cadeia, é a palavra de Deus que vai libertar da cocaína, é a palavra de Deus que vai libertar da maconha, é a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Naamã teve que mergulhar 7 vezes ao Rio Jordão. Os 7 mergulhos que o Naamã deu, o primeiro mergulho nada aconteceu, no terceiro mergulho nada aconteceu, no quarto mergulho nada aconteceu. Imagina a frustração dele, o eu dele tendo que cair por terra, o eu dele tendo que cair por terra, porque cada mergulho que ele dava
Não adianta você querer acelerar processo algum, tempo está passando, você pensa assim, ei, Senhor, será que o Senhor não está me vendo? Senhor, será que nunca vai chegar o meu momento? Ei, querido, eu vou dizer para você, por meio dessa palavra viva aqui, foi essa palavra que tem me libertado, é essa palavra que tem me curado, é essa palavra que tem acrescentado anos de vida para a minha vida, para dizer para você que nessa manhã, antes que houvesse dia, diz o Senhor, eu sou, e ninguém há de escapar das minhas mãos, operando eu, diz o Senhor. Ninguém vai impedir o que Deus tem para fazer cumprir sobre a tua vida, moça. O que Deus tem para fazer cumprir sobre a tua vida. O tempo passou, você não vai olhar para o tempo que passou, você vai olhar para aquilo que vai acontecer, porque a partir de hoje, a água do avivamento, que é a palavra, penetra dentro de você, te cura por dentro, te cura por dentro, te transforma, te lapida e te faz um vaso novo na presença dele. Diz o Senhor para ti na manhã desse dia, assim como Deus levantou Jeremias, desde o ventre da tua mãe escolheu Jeremias, Deus te escolheu no ventre da tua mãe. Pegue a palavra de Deus, pode tu contemplar essa água descendo sobre a tua vida hoje, mulher. Pode tu contemplar esta água descendo e te purificando e te limpando. Não diga que tu és uma criança, não diga que tu és uma criança, porque coloca a minha palavra sobre a tua boca e vai que eu sou contigo, vai que eu sou contigo, diz o Senhor para te livrar. A partir de hoje contará os dias sobre esta terra e verás o que eu, o Senhor, vou fazer através de ti sobre esta terra. Somente se posiciona, se coloque de pé e deixe que eu, o teu Deus, vou fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Vou eu começar a arrumar tudo, vou eu colocar tudo no lugar, diz o Senhor para ti nessa manhã. Operando eu, quem impedirá sobre a tua vida? Quem viver verá o que eu, o teu Deus, vou fazer sobre a tua vida. Ai, decanta Ramanácia. Aleluia. Deus nessa manhã, Ele está trazendo um grande avivamento por meio da palavra. Por meio da palavra. Naamã, ele teve que mergulhar 7 vezes. E quando ele deu 7 mergulhos, vamos imaginar aqui comigo? Vamos imaginar aqui comigo? Naamã mergulhando aos 7 mergulhos. Perdão e paz. Paz interior. Ele libera o perdão para aquele que feriu, para aquele que magoou, para aquele que entristeceu, para aquele que afrontou. Ei, querido, quem é você para dizer que não vai liberar o perdão? Você quer ficar preso a alguém? Você quer ficar preso a alguém? Você quer ser impedida de receber a tua vitória? Você quer ser impedido de receber as bênçãos do céu? Libera o perdão nessa manhã para aqueles que viram as costas para você, para aquele que não te ajudou quando você precisou. Ei, querida, é manhã de a água descer e purificar. Naamã, ele não só, creio eu, que foi curado por fora, não. Eu creio que ele foi curado por dentro também. Deus nessa manhã está trazendo uma água do avivamento. Nós vamos viver os últimos dias. Esta água é a palavra que traz avivamento sobre a minha vida e sobre a tua vida nessa manhã. Ei, criança, ali em Provérbios 12 vem falando: lembra do teu Criador na tua mocidade, lembra do Senhor enquanto você é jovem, lembra do Senhor enquanto você é criança, para quando você crescer não se desviar da presença do Senhor. E aqui Naamã, ele deu 7 mergulhos, e quando ele levantou, ele percebeu, houve-se uma alegria muito grande no seu coração. Ele percebeu que as suas carnes estavam purificadas. Ali eu posso entender que através da obediência dele, ele poderia muito bem endurecer o coração e falar que não ia mergulhar o Jordão. O Jordão era uma água turva. Ele falou: porventura não tem um rio melhor, o rio Farpar, o rio Abana. Ali Deus queria mostrar para ele que o eu dele tinha que cair por terra. A soberba, o eu
Jesus, quando ele entra, pode estar sujo, que ele traz pureza. Jesus, quando ele entra com a água, aquilo que está sujo, ele traz a pureza. Naamã, no olhar humano, talvez ele não queria entrar naquele rio, que era rio com a água turva. Mas ali ele teve que entrar, o orgulho dele caiu por terra, o eu, aquela prepotência, teve que cair por terra. Eu quero falar para você nessa manhã, se você entrou por essa humilde congregação, aonde Jesus se faz presente, você que tem patente, você que tem um cargo, você que tem um chamado, uma vocação, você não é melhor do que ninguém. Você carrega dentro de você a presença do Senhor, e quem carrega a presença do Senhor tem que ser humilde, tem que ser humilde. A água que cura, a água que sara, ela sai através da palavra de Deus. Jesus é a própria cura, Jesus é a própria água que sacia a tua sede. Você que entrou por essas portas nessa manhã, você entrou de uma forma, você vai sair daqui purificado, curado, não só por fora, mas vai sair por dentro. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente você vai ser livre de toda a incredulidade. É o tempo de você abrir o coração, deixar Jesus entrar. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Através da palavra, você precisa ser transformado. Você precisa levar um evangelho genuíno de transformação. Chega de viver de máscara, chega de viver leproso, chega de viver de engano. É momento de eu e você descer o Jordão. Não importa se o Jordão, a água é limpa ou não é. Se Jesus estiver ali, você vai ver a clareza sobre aquele lugar. Se Jesus estiver no ambiente, você vai ver a purificação. A água do avivamento nessa manhã desceu sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vamos ficar sobre os nossos pés. Até aqui o Senhor nos trouxe nessa manhã. Querido, até aqui o Senhor nos trouxe nessa manhã para dizer para você: eu era soberba, eu era orgulhosa, eu só pensava em fama e em dinheiro, eu só pensava em conquista. Eu olhava para as pessoas com um olhar totalmente diferente do que Deus me fez olhar hoje. As pessoas me olhavam como uma pessoa humilde, eu não era humilde. Aparentemente parecia uma humildade, mas não era. Deus me transformou de dentro para fora e tem me transformado a cada dia através da palavra. A cada dia essa palavra, esse verbo vivo, ele tem transformado a minha vida. Quem é renovada através da palavra sou eu.
esposa, Senhor, cada membro, Senhor, que está neste lugar, Senhor, é uma água que desce no altar, assim como o Senhor falou com Ezequiel, no seu capítulo 47, que a água descia do altar e vinha pelo plenário, e vinha limpando, e vinha lavando, e vinha purificando. Assim o Senhor está descendo uma água do altar, está vindo para o meio da igreja, está jorrando pela rua fora, e está limpando esse ambiente, está curando de tudo aquilo que não provém da parte do Senhor. Pai, nós oramos e já agradecemos, meu Pai, por este momento, Senhor, que estivemos aqui, ó Deus. Deus, muito obrigado por tudo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E as palmas engrandecem o nome do Senhor. Graças a Deus. Quem recebeu esta palavra pode tomar seu assento. Quem recebeu essa